As lutas do desejo e a psicanálise. A questão com que se defronta o movimento operário revolucionário é o de uma defasagem entre as relações de força aparentes ao nível da luta de classes e o investimento desejante real das massas. O capitalismo não só explora a força de trabalho da classe operária, como também manipula em seu proveito as relações de produção, insinuando-se na economia desejante dos explorados. A luta revolucionária não poderia ser circunscrita somente ao nível das relações de força aparentes. Ela deve desenvolver-se em todos os níveis da economia desejante contaminados pelo capitalismo. Ao nível do indivíduo, do casal, da família, da escola, do grupo militante, da loucura, das prisões, da homossexualidade, etc. Os objetos e os métodos de luta se diferenciam segundo esses níveis. Objetivos de gênero, pão, paz, liberdade, entre aspas, requerem a existência de organismos políticos inseridos no campo de relações de força e, consequentemente, agrupando forças, constituindo blocos. Por força das circunstâncias, essas organizações se propõem a ser representativas, entre aspas, coordenar as lutas, propor-lhes uma estratégia, uma tática. Por outro lado, a luta contra o fascismo microscópico, aquele que se instaura no seio das máquinas desejantes, não poderia se dar através de delegados, de representantes, de blocos definitivamente identificados. O inimigo varia de rosto. Pode ser o aliado, o camarada, o responsável ou a si próprio. Nunca pode-se estar seguro de que não se vá resvalar a qualquer momento para uma política burocrática ou de prestígio, uma interpretação paranoica, uma cumplicidade inconsciente com os poderes vigentes ou uma interiorização da repressão. Essas duas lutas, porém, não podem se excluir mutuamente. De um lado, a luta de classes e a luta revolucionária de libertação implica na existência de máquinas de guerra capazes de se opor às forças repressivas, tendo para isso que funcionar com um certo centralismo. Do outro, a luta dos agenciamentos coletivos no fronte dos desejos, exercendo uma análise permanente, uma subversão de todos os poderes, a todos os níveis. Não é absurdo esperar derrubar o poder da burguesia, substituindo-os por uma estrutura que reconstitua a forma desse poder? A luta de classes na Rússia, na China, etc., mostrou-nos que, mesmo depois da derrubada do poder da burguesia, a forma desse poder podia se reproduzir no Estado, na família e até nas fileiras da Revolução. Como impedir o poder centralizador e burocrático de se sobrepor à coordenação necessária que implica uma máquina de guerra revolucionária? Ao nível global, a luta implica etapas intermédios. Ao nível microscópico, o que está em causa é, de imediato, uma espécie de passagem direta ao comunismo, uma liquidação imediata do poder da burguesia, na medida em que esse poder é encarnado pelo burocrata, pelo líder ou pelo militante. O centralismo burocrático é absorvido permanentemente pelo movimento operário a partir do modelo centralista do capital. O capital controla, sobrecodifica a produção dominante, os fluxos monetários, e exercendo um poder de coerção no quadro das relações de produção e do capitalismo monopolista de Estado. O mesmo gênero de problema se coloca com o socialismo burocrático, mas a produção real prescinde completamente dessa espécie de sobrecodificação que só faz entravá-la. As maiores máquinas produtivas das sociedades industriais poderiam perfeitamente passar sem esse centralismo. É claro que uma outra concepção das relações entre a produção, a distribuição e o consumo, e entre a produção, a formação e a pesquisa, conduziria à explosão dos poderes hierárquicos e despóticos, tal como eles existem no seio das relações de produções atuais.
A partir daí, a capacidade de inovação dos trabalhadores poderia ser liberada. O fundamento do centralismo, portanto, não é econômico, mas político. O centralismo no movimento operário conduz ao mesmo gênero de esterilização. É preciso admitir que as lutas mais eficazes, mais amplas, poderiam ser coordenadas fora dos estados maiores burocráticos, mas com a condição de que a economia desejante seja liberada de sua contaminação pela subjetividade burguesa, que faz delas cúmplices inconscientes da tecnocracia capitalista e da burocracia do movimento operário. Convém, no entanto, não se permitir cair na dicotomia simplista, centralismo democrático versus anarquismo e espontaneísmo. Os movimentos marginais, as comunidades, certamente nada têm a ganhar caindo no mito de um retorno à era pré-tecnológica, de um retorno à natureza. Ao contrário, eles têm mais é que enfrentar a sociedade real, as relações sexuais, familiares, reais, etc. Mas, por um outro lado, deve-se reconhecer que o movimento operário organizado recusou-se até agora a levar em consideração sua própria contaminação pelo poder burguês, sua própria poluição interna. E nenhuma ciência constituída poderia atualmente ajudá-la nesse caminho. Nem a sociologia, nem a psicossociologia, nem a psicologia, e muito menos a psicanálise tomaram o lugar do marxismo nesse campo. O freudismo, sob a aparência de ciência, propõe como normas insuperáveis os próprios procedimentos da subjetivação burguesa, a saber, o mito de uma necessária castração do desejo, sua submissão ao triângulo edipiano, uma interpretação significante que tende a cortar a análise de suas implicações sociais reais. Evoquei uma liquidação possível do centralismo tecnocrático da produção capitalista. E isso a partir de uma outra concepção das relações entre a produção, a distribuição e o consumo. Por um lado e por outro, a produção, a formação e a pesquisa. É algo que tenderia, obviamente, a transformar por completo os modos de relação com que o trabalho em particular, a cisão entre o trabalho reconhecido como socialmente útil pelo capitalismo, pela classe dominante, e o trabalho inútil do desejo, o conjunto da produção, tanto da produção do valor de troca, quanto a do valor de uso, tanto a individual quanto a coletiva, é tomada sob a tutela de uma organização que impõe um certo modo de divisão social do trabalho. O desaparecimento do centralismo capitalista acarretaria em contrapartida um remanejamento progressivo das técnicas de produção. Pode-se conceber outras relações de produção no contexto de uma indústria altamente desenvolvida, da revolução informática, etc., que não sejam antagônicas com a produção desejante, artística, onírica. Dito de outra forma, a questão que se coloca é a de saber se é possível ou não sair da oposição exclusiva entre valor de uso e valor de troca. A alternativa que consiste em dizer recusemos toda forma desenvolvida de produção, é preciso retornar à natureza, só faz reproduzir a cisão entre os diferentes campos de produção. A produção desejante, a produção social, reconhecidamente útil. A relação entre os indivíduos, os grupos e as classes é algo que está ligado à manipulação dos indivíduos pelo sistema capitalista. Os indivíduos, enquanto indivíduos, são fabricados por esse sistema para responder aos imperativos de seu modo de produção. A ideia de que haveria desde o começo, na base da sociedade, indivíduos, grupos de indivíduos sob a forma de família, etc., é produzida para as necessidades do sistema capitalista. Tudo que se constrói no estudo das ciências humanas em torno do indivíduo como objeto privilegiado só reproduz a cisão entre o indivíduo e o campo social. A dificuldade com a qual nos defrontamos, desde que queiramos abordar uma prática social concreta
que se trate da fala, da loucura ou de qualquer coisa que tenha algo a ver, um processo de produção desejante real, é o que jamais se está lidando com indivíduos. É que jamais se está lidando com indivíduos. Enquanto a linguística, por exemplo, se contenta em definir seu objeto em termos de comunicação entre indivíduos, ela omitiu completamente as funções de integração e coerção sociais da língua. A linguística apenas começou a se destacar da ideologia burguesa com o estudo dos problemas levantados pela conotação, o contexto, o implícito, etc. E tudo aquilo que a linguagem efetua fora de uma relação abstrata entre os indivíduos. Entre indivíduos. Um grupo de classe, um grupo, uma classe, não são constituídos por indivíduos. É a aplicação redutora das relações de produção capitalista sobre o campo social do desejo que produz um fluxo de indivíduos decodificados como condição para a captação da força de trabalho. Os acontecimentos de maio de 68 na França revelaram em grande escala um novo tipo possível de consistência molecular do campo social. Mas, diferentemente do que ocorreu na Itália, eles não chegaram a instaurar um verdadeiro corte no movimento revolucionário, em particular no que diz respeito à economia do desejo. Se tal ruptura tivesse de fato ocorrido, ela provocaria consequências políticos-sociais consideráveis. Tudo o que se pode dizer é que desde que se deu um enfraquecimento relativo do stalinismo, desde que parte considerável da juventude operária e estudantil se destacou dos modelos militantes tradicionais, houve uma fratura importante nas pequenas fugas do desejo. Pequenas rupturas no sistema despótico reinante nas organizações representativas. A fratura de maio de 68 na França foi recuperada após algumas semanas. Pode-se até dizer 2 semanas. O que não impede que ela tenha tido consequências extremamente profundas e que continuam se fazendo sentir em diferentes níveis. Mesmo que seus efeitos não mais se manifestem na escala de um país inteiro, ela prossegue sob a forma de infiltração nos meios os mais variados. Surgiu uma nova visão, uma nova abordagem dos problemas militantes. Antes de 68, seria inconcebível considerar, por exemplo, que intervenções em favor dos prisioneiros comuns tivessem um sentido político qualquer. Seria inconcebível considerar que homossexuais pudessem fazer manifestações de rua e defender sua posição particular face ao desejo. Os movimentos de libertação das mulheres, a luta contra a repressão psiquiátrica, etc. Mudaram completamente de sentido e de método. Os problemas se colocam, portanto, de outra maneira, mas sem que realmente tenha havido uma fratura. Isso se deve certamente à ausência de uma grande máquina de guerra revolucionária. É preciso reconhecer que uma série de representações dominantes continua a exercer seus estragos no seio dos seus próprios grupos revolucionários. Foi empreendida uma crítica do burocratismo dos sindicatos, o princípio da delegação de poder ao partido de vanguarda, o sistema de correia de transmissão entre as massas e o partido foram questionados, mas os militantes permanecem prisioneiros de muitos preconceitos da moral burguesa e de atitudes repressivas com respeito ao desejo. É talvez o que explica o fato de que, em maio de 68, não houve contestação da psicanálise como foi o caso para com a psiquiatria. A psicanálise conservou uma certa autoridade na medida em que alguns dos preconceitos psicanalíticos foram encampados pelo movimento. Paro por aqui, depois eu sigo com a parte 2, senão vai ficar muito longo. Até já.